a minha colega, agora me esqueci mas acho que vai começar. Então, saudações a todos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui nessa segunda-feira maravilhosa, dia 14 de novembro de 2022, e estamos aqui para uma revisão. Que revisão vai ser hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que, pessoal? Sobre o que mais vai cair em tese em todos os itens. Então vamos passar uma revisão zona, tá bom? Por que tá caindo? Tá mandando. Sim, sou eu. Olha que louco. Sei lá o que tá acontecendo aqui. Tá pedindo se eu tô fazendo login em outra cidade. Mas olha só, vamos falar um pouquinho hoje do que, pessoal? Dos temas que vão mais cair, tá? Então, isso vai ser o que a gente vai mais abordar aqui. Então, assim, ó, de verdade, ontem a prova para alguns foi um desastre, para outros foi mais ou menos, foi meia boca, mas enfim, né? Vamos seguir em frente, né? Prazer, é Tauan ou Tauana? Seja bem-vindo, Tauana. Isso aí, Tauana. Vamos lá. Estamos aqui na aula. Então, olha só. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho, pessoal, do que vocês têm que estar ligado no dia da prova para não dar bobeira, tá? Então, assim, ó, eu vou compartilhar aqui minha tela para nós ter umas primeiras coisas que aprender primeiro, porque assim, vocês vão concordar comigo, Letícia, que não vai ser hoje que tu vai sair daqui uma gênera matemática, tá? Entendido? Então a gente tem que aprender umas coisas aqui bem interessantes, que é, além de tudo, de aprender matemática, é saber chutar. Olha só, saber chutar. E não é no gol, tá? Não é no gol. É chutar a questão que a pessoa tá mais ou menos pensando, tipo, não sei o que que tá acontecendo nessa questão aqui, o que que é para mim fazer, tá bom? Então nós, além disso, hoje vamos aprender a chutar umas coisas, tá? E cuidar umas informação importante que eu quero dar para vocês, beleza? Entendido, Isabela? Sim, não, mais ou menos. Deixa eu só tirar essa tela fixa aqui, porque senão vão dizer que parece um negócio de louco, rapaz. Ocultar. Então vocês daqui a pouco já vão ver minha tela, já devem estar vendo, eu acredito. Vamos ver. Tururum, tururum. Ainda não. Agora vai. Agora vai. Agora vai, cachoeira. Então, olha só, vocês já estão vendo aqui. Olha lá, Maiara Rios. Seja bem-vindo, dona Maiara. Estamos aqui na aula do Enem. Então, olha só. Umas coisas que vocês têm que ter em mente, pessoal, tá? Olha só. Não, não cuidem para não deixar respostas em branca. Vá, professor, que não é para deixar algumas coisas em branco, tá? E assim, ó, além disso, cuidem também, porque olha só, de nada, tem gente que tem umas respostas assim, ó. Eu nunca vi, eu não sei se tu já ouviu falar, Letícia, tem gente que fala: professor, eu não sei nada de matemática, eu vou chutar tudo D. D de Deus e vamos lá, né? Ou C de coragem e vamos à luta, e enfim, né? Ou E de eu me lasquei, então tem várias as dicas aí. Mas o que que eu digo para vocês? Não chute, por exemplo, assim, professor, tô cansado, não acredito em matemática, só vou jogar a letra A. Cuidem quanto a isso, tá? Cuidem. Para quê? Porque olha só, tem algumas alternativas que eles não é tipo assim, sequência de tipo assim, tinha uma resposta fácil lá na letra B e a pessoa vai lá e chutar o A. Pofa, né? Não, não façam isso. Cuide, então, quanto a isso. Professor, mas se eu não estou cansado, o que que eu faço fazer? Existem, olha só, existe uma questão, uma função que é assim, ó. Dentro da estrutura do Enem, principalmente matemática, existem sempre, por exemplo, assim, vamos fazer aqui, ó, letra A. A letra A dá a resposta 20. A letra B, ela dá a resposta a 53. A letra C dá a resposta 54. A letra D dá a resposta 58. E a última letra, que é a letra, deixa eu só descer mais um pouco aqui, a letra E, pessoal, dá a resposta 193. Então vamos lá. Professor, qual é a primeira análise que tu faz? Por exemplo, faltou tempo, o que que eu vou fazer? Né? Analisem, pelo menos quando vocês vão direto à resposta, porque olha só, o que que acontece aqui, Letícia? Tá? O que que acontece aqui, ó? Tu tá vendo que a gente tem dois números dispersos aqui, ó, a letra A e a letra E?
O que quer dizer dispersos, Sabrina? O que quer dizer dispersos? São números que estão longe. Longe do quê, ó? Vocês estão vendo que o foco das nossas respostas, nesse caso aqui, é o quê, ó? 53, 54 e 58. Por quê? Essas respostas são as mais, assim, como eu posso dizer? Uma resposta certa, outra na trave e a outra tá meio perto. Então, cuidem quanto a isso, tá? Então, assim, Letícia, se tu fosse chutar nessa questão, tu, por exemplo, não estamos com muito tempo, professor. Então, assim, ó, na hora de tu chutar, tu vai ter que chutar ou a B, ou a C, ou a D. Por que não chutar as outras? As outras são números dispersos. São números dispersos, são números que estão longe da minha faixa etária de escolha. Compreendido esse primeiro passo, Letícia? Não, mais ou menos, não sei, professor. Ok, Bianca, então cuide quanto a isso aí. Cuide, cuide. Não sei a questão, mas chute pelo menos certo, tá bom? Porque daqui, ó, você tinha 5 questões. Então você tinha 20% de acertar. 20%. Se você anular essas duas, pessoal, anula a letra A e anula a letra E, as tuas chances sobem para 33%. Olha só. Então, para quem não sabia nada da questão, já tem 33% para acertar ela. O que vocês acham? É interessante, né? Bem interessante. Poxa, é uma quantia e tanto que o pessoal pode até analisar. Compreender esse primeiro quadro? Show? Outra coisa, tá? A gente vai fazer umas questões mais técnicas mais depois, mas cuidem quanto é isso. Olha só, o que acontece? Aqui, além disso, pessoal, nós temos umas funções aqui, ó. Olha só, tem uma questão assim, ó. Para iniciar uma questão, Zequinha acertou 107 questões no Enem, enquanto Clara acertou 101. Quem obteve maior desempenho? Eu quero dizer assim, ó. Digamos que a Letícia, tá? A Letícia vai acertar, olha só, vou te dar boa sorte, hein? Ctrl A, Ctrl A, delete. Vamos dizer que a Letícia vai acertar 28 questões de mate. Enquanto que, agora eu vou pegar os nomes das minhas pessoazinhas aqui. Enquanto que a Isabela, olha só que nome bonito, Isabela é o nome da minha prima. A Isabela vai acertar só 21. Meu Deus, que ruim que tu é comigo, professor. Eu só 21 e ela 28. Então, uma coisa importante, Letícia. Aqui, ó. Tu tá vendo, tu vai dizer, poxa, professor, eu vou tirar nota melhor que ela. Isso é óbvio, né? Haha, beijo no ombro e segura que eu tô lá na frente. O que que acontece aqui, Isabela? De nada adianta você chutar uma questão e acertar, porque o que que acontece? Dentro da estrutura do Enem, pessoal, dentro da estrutura do Enem, nós temos duas funções diferentes, tá? Que são olha só, aí agora vocês têm que ter essa noção aqui, que é as perguntas fácil e a pergunta difícil, tá? Aí olha só, de nada adianta, Letícia, tu ter acertado as perguntas difícil, tipo, tu acertou 3 difícil e tu acertou só uma fácil. Enquanto que a Isabela acertou 4 fácil. O que que o sistema entende, Letícia? Que se a pergunta era difícil e você acerta, e a pergunta fácil você não acerta, ele entende por lógica que você chutou a questão. Ah, professor, mas quem que diz que chutou a questão? Acontece isso aí, tá bom? Então, o que que eu digo para vocês assim, ó? As questões que são grandonas, que tem um monte de texto que está falando lá em romano, em eslováquio, que está numa linguagem que tu não faz nem ideia. É aquelas perguntas do tipo assim, ó, em Bianca. Eu tenho um dinossauro, 3 coelhos correram em volta dele, qual é a massa do Sol, sabendo que o Luciano Huck luta judô? Entende? Tipo, é umas perguntas muito fora, icônica. Então, assim, o que que tu vai fazer nessas perguntas? Tu vê que é uma pergunta fora, que é uma pergunta das partes é difícil. Então, querem fazer o quê? Vá para uma fácil. Perca o seu tempo, pessoal, com uma pergunta fácil e não com uma pergunta difícil, tá bom? Então, cuidem muito isso. Entendido? Entendido? Mais ou menos? Não entenderam? Não estou entendendo.
Tá bom, Tailana, gente, que nome do poder. Tailana. Ok? Então, cuide enquanto é isso aí, tá? Então, para não o pessoal ficar esperto nessa parte aí. Belezinha? Entenderam mais ou menos? Tu entendeu, Sabrina, o que é para fazer? É para tu responder as questões que são fáceis primeiro e depois foque nas difíceis. Mas, professor, como é que eu sei que a questão é fácil? Como é que eu sei que a questão é difícil? Ué, depende do teu conhecimento, né? Então, por exemplo, professor, se eu sei um pouco de regra de três, sei um pouco aí de potenciação, essas coisas aí, o que que vai ter que fazer? Então, tu vai para essas perguntas que tem mais essas funções aí. Ele já diz um pouco no enunciado, ele fala alguma coisinha quanto a isso. Entendido? Letícia, tem mais? Eu tenho que falar Letícia porque só ela me aparece aqui no letreiro, eu não sei como é que eu abro aqui a configurações de chamada. Ah, já achei. Mensagens na chamada. Achei. Agora vai ser o negócio do poder aqui. Isso aí. Show de bola? Entendido, Tauana? Tauana, câmbio, tá me ouvindo? Sim, não. Entendido, Bianca? Sim, não tô entendendo. Lara, Lara, entendido? Essa Lara, eu tenho uma aluna que se chama Lara. Vai saber se é a minha aluna. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas essa é a organização. Então, assim, ó, eu trago informações para vocês cruciais, que é essa parte aí. Depende muito, tá? A como é que tá bom? É a teoria, são duas teorias, a TSA e a TRI, tá? Que a TSA é o desempenho final correspondente a exatamente ao número de acertos. Então, se tu acerta as fáceis e eras difíceis, tu tem uma nota legal, tá? E a dificuldade das questões de padrão de resposta do aluno, tá? Porque, olha só, eu já te falo de novo lá. Se você sabe responder questão difícil, o, a, o avaliador lá, quando vai corrigir o sistema lá, ele diz, opa, se essa gaúcha que sabe responder as difíceis, por que ela não sabe responder as fáceis? Aí automaticamente ele já entende. Essa menina chutou. Esse gaúcho chutou. Entende? Compreendido, Letícia? Letícia! Tá me ouvindo? Sim, professor, entendi. Tá bom? Então, cuidado quanto isso aí, tá? E o que acontece, tá? Uma ideia aqui, ó. Um candidato com baixa habilidade acertou um item difícil devido a uma experiência específica, mas seu acerto não será considerado, tá? Na verdade, assim, ó, não é porque vocês acertam uma pergunta difícil, pessoal, que não vai contar ponto. Conta ponto, sim. Mas, por exemplo, se a questão difícil ela estava valendo, por exemplo, ela valia 40 pontos, para essa pessoa que chutou, ela tipo vai valer 25 só, porque o sistema entende que você chutou. Olha só que legal. Então, por que que eu digo? Cuide na hora de vocês chutarem, tá? Beleza? Entendido? Câmbio? Meu Deus, eu tô falando com mudo hoje. Fala comigo, gente. Alô, Terra, Terra, planeta. Eu quero falar então como é que foi ontem, então, aquela redação de vocês que estavam tristes, magoados, chorando. Entendido? Então, duas coisas importantes que já aprendemos hoje. É aprender a chutar e na sequência fazer o quê? Responder primeiro as fáceis e depois ir para as difíceis. Para quê? Para não perder ponto. Para não perder ponto. Compreendido? Então, primeira tarefa de casa já feita. Segunda tarefa, tá? Até um certo tempo, pessoal, a gente resolvia as questões bastante por regra de três. O que que era a regra de três? Você dizia um número, tá? E dizia que ele valia tanto, ele valia 100%, ele valia uma coisa, e quanto que vale o outro valor, tá? Mas começaram a surgir umas questões de regra de três composta, tá? Umas questões de regra de três composta. O que quer dizer uma regra de três composta, Letícia? Quer dizer que é uma regra de três com três colunas. Então, por exemplo, assim, ó, uh, se três pessoas trabalham 10 horas, quantas horas seis pessoas irão trabalhar, né? Ou melhor, se três pessoas produzem 10 bombom, né? Quantos que seis pessoas vão produzir, né? Vão produzir X. Aí isso vocês sabem, né? Multiplica cruzada aqui, sim. Aí vocês vão ficar com quanto?
com 60 dividido por 3, 3x, né? E o x vai ser igual a 20. Isso é regra de 3 simples. Simples, porque tu iguala um lado ao outro. Compreendido, Letícia? Mas o Enem quis botar umas coisas que são compostas. O que é composto? Agora a gente vai ter 3 variáveis, tá bom? O que isso acontece? Agora, nós temos umas funções assim, ó, pessoal. 3 homens, ou melhor, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer 4 mulheres. Elas trabalham 5 horas e produzem 20 bombom. Se eu multiplicar, se eu aumentar a quantidade de mulheres, para quanto, professor? Para 8 mulheres. E essas 8 mulheres vão produzir em 10 horas quantos bombons? Que conta que a gente faz aqui, pessoal? E aí, o que vocês acham? É uma regra de 3 composta, tá bom? O que funciona essa tal de composta? Olha só, primeira coisa que a gente vai analisar, pessoal. O que aconteceu aqui, ó? Ó, vamos analisar as coisas por coluna, Letícia. Do 4 foi para o 8. Quer dizer que fez o quê? Que subiu, né? Do 5 foi para o 10. Quer dizer que fez o quê? Subiu. E o que vocês acham? Se 4 mulheres produzem em 5 horas 20 bombom, quantas que 8 mulheres vão produzir em 10 horas? Será que elas vão produzir mais ou menos, Letícia? O que tu acha? Elas vão produzir mais bombom ou menos? Já que nós estamos falando do Réveillon. O que vocês acham? Elas vão produzir mais, vão produzir menos? Muito bem. Perfeito, Celina. Perfeito. Elas vão produzir mais. Então, essas são as análises que a gente vai fazer. Para quê, pessoal? Para daí agora a gente fazer a nossa continha. Mas como que a gente faz essa nossa continha? Dê um palpite aí. Não sei, professor. O que vocês acham? 80 vezes 20 dividido por 20. 80. Uhum. Olha só. Essa se chama multiplicação em Z. Como assim em Z, professor? Tá? Olha só. O que acontece? Ó, o 4, vocês vão multiplicar o 5. E depois do 5, vocês vão descer e multiplicar o x. Que tal essa? Por que vocês chamam isso de z? E agora o outro lado, professor, como é que eu vou fazer? Se um lado multiplicou o x, agora o outro lado da mesma forma. Ó, o 8 vai multiplicar o 10, que vai multiplicar o 20. E olha só. Então, como é que vocês fazem? Quando tá tudo para o mesmo lado, vocês multiplicam em z. Quando tá tudo para o mesmo lado, vocês multiplicam em z. E daí quanto que vai ficar? 10, ó. Aqui em cima vocês fazem como? Deixa eu só diminuir aqui. Já tá diminuindo bastante. Deixa eu só puxar. Deixa eu só aumentar aqui. Aí como é que vocês vão fazer aqui? Aí. Vocês vão ter que fazer 4 vezes 5 vezes x, que vai dar 20x. E do outro lado, tem que fazer 8 vezes 10 vezes 20. 8 vezes 10, 80. E 80 vezes 20 vai dar quanto? 1.600. 1.600 dividido por 20. 1.600 dividido por 20 vai dar quanto? Ó, corto 2 com esse, ou corto 0 com esse 0, sobra 160 dividido por 2. 160 dividido por 2, 80. Quer dizer o quê? Como disse a maravilhosa Celina, o valor desse cara aqui ele não vai aumentar? E de 20 bombom ele foi para quanto? Para 80 bombom, tá bom? 80 bombom. Já teve gente que estava dizendo aí no chat, eu estava querendo escrever, professor, eu ia jogar 40. Por que você ia jogar 40, Letícia? Tu concorda que dobrou o número de mulheres? Dobrou sim, professor. Dobrou o número de horas? Dobrou. Quer dizer que então assim, ó, tu tem o dobro de mulheres. Se tu tivesse só o dobro de mulheres, o que estaria acontecendo aí?
tu ia produzir 40, mas ao tempo dobrou também o número de horas. Isso quer dizer o quê? Que tu vai produzir 80. Então, sempre tenham essa lógica. Entendido? Vamos fazer um outro desse? O que tu acha? Porque no Enem vão cair 2 ou 3 questões dessa de coisa composta. Tá bom? Esse nós trabalhamos na nossa primeira aula. Depois disso, nós vamos para os negócios lá de figuras geométricas que vocês têm que ter em mente para não errar. Entendido? Câmbio? Tera? Celina? A Celina agora que vai falar comigo, ela vai ficar aí. O que tu acha, Sabrina? Maiara Rios. Olha que nome bonito. Fechado? Posso ir pro próximo? Ai, meu Deus, esses meus aluninhos que não falam. Sim, isso aí, tá bom. Tá bom, vamos lá, Celina. Olha só, vamos fazer um outro aqui para vocês pegarem a ideia. Tá bom? Meu Deus. Ainda bem que eu não tenho. O meu notebook que tinha a tela de coisa quebrou. Poxa, Mayara, quebrou a tela do meu notebook que tinha touch. Agora eu tô sem o notebook do touch, daí tem que ficar com esse mouse. Ó, mundo cruel, é. Vamos lá. Agora nós vamos fazer um exercício de 5 crianças em 3 horas comem 10 balas. Então vou escrever 5 crianças em 3 horas. Professor, já vem essa tabela montada aqui? Não, vocês vão ter que tirar sempre as informações. Eles vão comer 10 balas. E 10 crianças em 8 horas vão comer quantas balas? Vão comer X balas. Lembra o que vai acontecer? Então, Celina, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é aquelas, ó, deixa eu diminuir aqui que tá aqui de cima outro exercício, ó. Olha o que a gente fazia aqui em cima, ó. A flecha em verde, ó. Estão vendo? O que a gente vai fazer? Do 5 foi pro 10, quer dizer que fez o quê? O que aconteceu aqui, Celina? Do 5 foi pro 10, quer dizer que ao quê? Ao. Não é ao, é aumentou. Isso aí, aumentou. Entendido? Então, Letícia, se aumentou. Do 13 ele vai para quanto? Ele vai pro 8, quer dizer que também vai fazer o quê? Aumentou. E será que essas crianças vão comer mais ou menos bala? Essas 10 crianças. O que você acha, Isabela, que eu não falava mais seu nome? Fala, nome Ana Cristina. Será que vai comer? Muito bem. Gente, esses alunos são maravilhosos. Muito bem, Letícia, vai comer muito mais. Então, essa é a ideia. Porque olha só o que acontece. Come mais, vai ter isso. E o que vocês acabaram de aprender que a gente vai ter que fazer multiplicação em Z. Então vai ser como? Vai ser 5 vezes 3, aí D, porco, Deus, que não sei bonito isso. E for por Z. E o outro lado, professor? Aí, mesma coisa. Deixa eu pegar o verde, eu acho. Eu vou multiplicar o 10 vezes 8, subo com meu Z, vezes 10. Vocês entenderam porque eu falo multiplicação em Z? Porque ele faz assim o desenho, ó. Ó. Ele faz assim, ó. Isso quer dizer um Z. A vaca parece um Z, professora. Pois é, parece um Z. Tá bom? Então, essa é a ideia que eu vou fazer. 5 vezes 3 dá quanto? Dá 15. Muito bem, dá 15. 15 o quê? 15x. Meu Deus, eu com 15x. O que tu acha, Letícia, tu com 15x? Eu com 15x, eu tava assim, ó. Cheião. Depois dessa aula, vão até pedir um X lá no Koba. Todo mundo aí de Concórdia, vão pedir Koba lá. Olha, eu já tô fazendo até propaganda pro Koba. Saber que eu não ganho um real deles. Só o mundo cruel. Tristeza solitária. E aqui, ó. 10 vezes 10 vai dar 100. Vezes 8, 800. Muito bem. E agora, José, que é 800. Vamos lá. Eu vou ficar com 800 dividido por 15. Essas passadas vocês sabem aqui, né? De pegar e fazer divisão, né? Mais ou menos, né? Sabem ou não? Tem que passar o 15 dividindo, sim. Aqui embaixo do 800. O que tu acha, Letícia? Ou tem que revisar esse negócio aí? Me fala aí. Não, professor, agora vai perguntar para mim e eu vou dizer que não. Vamos dizer que eu sou bem burinha? Não, não é isso que eu quero dizer. Você... O que eu quero dizer assim, ó? Se vocês lembram dessas passadas aqui, né? De todo o número que está multiplicando, ele passa dividindo
para a gente encontrar o valor da nossa incógnita. Então faz assim, 800 dividido por 15, vamos lá. 15, 30, 45, 60, 75, dá por 5, dá 75. Aí quanto? Desce quanto? Fica 50. Fica 5. Se tivesse feito na calculadora, eu tinha feito mais rápido. 50. Ih, mas vai dar quebrado ainda por cima, né? Saudade dos meus alunos que já iam fazendo a conta e me falavam 53,3. 53,3. Então quer dizer que 10 criancinhas, o que acontece, Letícia, vão comer mais. Compreendido? Professor, compreendi um pouco. Então vou dizer muito bem, Letícia. Parabéns para ti se você compreendeu um pouco. E se a Ana também não compreendeu, compreendeu um pouco, muito bem. Parabéns para ti, Ana, se você compreendeu um pouco. Olha, 5,33. Bonitinho especificado. Show de bola? Podemos partir para frente? Vamos lá? Porque nós temos muita coisa para falar hoje. Hein? Eu comecei umas 7h30, hoje eu disse não, eu tinha um serviço ainda de eu terminar, umas coisas, umas tarefas, O que eu digo para vocês assim, ó, ah, hoje, né, hoje, amanhã que vocês estão mais de folga, né, vejam essas questões assim, sabe? Tem um canal no YouTube, eu depois vou mandar lá no grupinho, tá? Um canal no YouTube de um professor que ele é lá de São Paulo, um professor, matemática, ai, 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 se eu falar para vocês eu vou estar mentindo, divertida, diversificada, de interativa, alguma coisa assim, né? Ele também tem umas coisas assim. É assim, ó, os dois canais de YouTube, assim, o dia que eu virar YouTuber, eu vou indicar meu canal. Mas quando até que eu não sou, daí eu vou ficando assim. O que que tu acha? Gente, que poderoso, Letícia. Mas o que que eu falo pra vocês assim, ó, esse pessoal, eles fazem uns assuntos, tá? O professor Fereto e o professor do Matemática Ariel. Esses dois, assim, ó, são professores geniais, pessoal, tá? São professores geniais. Porque, assim, ah, eles têm um study para ensinar, eles resolvem questões há muito mais tempo, então eles também são bem mais adiantados, como posso se dizer, tá? Então, agora ele está dizendo aqui para mim, não está respondendo o Python. Olha que legal. Eu estou respondendo você, Python. Você não está me respondendo? Por que você não está me respondendo? Eu espero você me responder. Olha só. Se eu espero até os contatinhos responder, por que eu não vou esperar você responder? O que, que tu acha? Show dessa, Letícia? Sim, é isso aí, muito bem. Tu não espera os contatinhos responder, Letícia? Não espera, professor. Isso aí, tem gente que é na hora do bate aí. Se não responde, não tem mais nada, acabou, tá? Cuide muito com potenciação, pessoal. Potenciação você já tem em mente, já sabem, mas sempre cuidam. O que que a potenciação trabalha? Ela trabalha expoente sempre de número, então, por exemplo, 2 na terceira. Isso quer dizer que eu estou multiplicando 2 3 vezes, tá? 2 vezes 2 vezes 2, tá? Além disso, por exemplo, se tivesse o número 5 na terceira, 5 na 4. 5 na 4, tá? Então é 5 vezes o 5 vezes o 5 e vezes o 5. Entendido, Letícia? Então, isso é umas coisas primordiais. Isso aqui se chama o quê, ó? Porque o que acontece, Letícia? Matemática básica cai 65, 70% das perguntas. O que que isso quer dizer? Esses assuntos que a gente vê de regra de três simples, composta, é matemática básica. Meu Deus, professor, se eu não sei nem matemática básica agora, eu vou dizer, olha, amiga, o que vamos fazer? Chorar não dá, porque a gente só tem uma semana. Então, olha só, a gente tem que fazer o quê, ó? Tem que encarar o perigo de frente. E a gente vai, olha só, tem que acordar no domingo de manhã, Letícia. Eu não sei se tu faz isso, Isabela, mas tu tem que acordar no domingo de manhã, bater no peito assim, fazer assim, ó. Eu vou passar esse Enem. Eu vou tirar um notão de matemática. É isso aí. Aí de noite tu chega, quando chegar janeiro lá, tu vai me marcar no Stories, no Instagram lá. E tu vai dizer, olha só, tive ajuda desse professor aqui. Foi pouca, não foi quase nada, mas tive ajuda. Entendido o que que tu acha, Letícia? Tem que acordar com confiança e que vai ir bem, né? Enfim. Então, cuide enquanto isso aqui de potenciação, tá bom, Ana Cristina? É Ana Cristina, né? O negócio é o quê? O negócio é fazer macumba. É isso aí. Tinha uns colegas meus, eu vou contar uma história, que tinha uma vez uma superstição de tipo,
ah, tomar banho 2, 3 vezes no dia, porque dizia que dava sorte, sei lá. Tinha uns que era bem importante tomar banho, né? Porque, olha, gente, a situação era complicada. Pelo amor de Deus. Mas tinha outros que. Ó, é umas coisas assim, Letícia, que eu vou te falar, que era fora do normal. Né? Então, a 6 na 3 também repete o 6 2 vezes. Radiciação, pessoal. Não, é coisa de doido, pessoal. Então, potenciação, isso aqui. Eu não sei, vocês estão tirando os prints de tela, não sei se vocês querem tirar, depois essa aula vai ficar gravada. O Cauã manda lá no nosso, como é que é o nome? No nosso canal do YouTube, então, para o pessoal acompanhar. Bem beleza, bem show de bola, tá? E assim, para quem tá no, eu não sei se aqui alguém tem do segundo ano, tem alguém aqui do segundo ano? Não, não tem nada. Porque assim, a gente tá, o ano que vem a gente também vai tentar fazer novamente. Olha, Letícia, ano que vem nós também vamos ter, e foi uma tentativa da gente fazer presencial, né? A gente tem ideia de fazer esse cursinho presencial para o pessoal ir organizado, porque, tipo assim, tem gente que diz, professor, a aula online eu não gosto muito, sei lá, às vezes eu fico, veio uma mensagem do WhatsApp, eu já fico meio assim, que saco que tá vindo mensagem do WhatsApp, aí fico dando atenção para outras coisas, pois é, eu digo, já é tenso, né? Então, mas o que que eu digo para vocês, né? A gente, para quem fez, infelizmente, gradiciação. Para quem não passar, vamos fazer o quê, né? A gente vai continuar estando aqui, né? Porque esse cursinho ele não nunca vai parar, né? Se depender de mim e do todo o pessoal que é engajado nesse cursinho aí, o professor Lucas, todo mundo, a gente vai sempre estar nesse cursinho aí. Ele é show de bola. Radiciação. Então cuide também da radiciação. A radiciação, olha só, Isabela, a radiciação é o processo inverso da multiplicação, tá? Radiciação já vem do nome de raiz, mas não é, Letícia, não é as raízes do quê? Do quê? Das árvores, tá bom? É a raiz de um número. Meu Deus, que raiz. Olha só que árvore bonita. O que que tu achou dessa escultura aqui? Tem uma menina que é com o nome de T ali, que agora me esqueci agora o nome. Ai, ai, ai. É a Celina, não, com o nome de T é a Tailana. Que árvore bonita, né? Então, olha só. A radiciação, pessoal, nós vamos trabalhar um pouquinho com o quê? Com raízes de números, tá? Então, por exemplo, quanto é a raiz do número 4, tá? O que que significa essa raiz, pessoal, para vocês não se perderem no sistema, tá? Quer dizer que aqui dentro eu tenho dois números multiplicados de mesmo valor. E nesse caso vai ser quem? 2 vezes 2. Compreendido? Então, quando aparecer, por exemplo, assim, ó, raiz de... Meu Deus do céu, ó, esse mouse tá pedindo para ir viajar. Raiz de 25. Então, são dois números iguais que tem que estar multiplicado aí dentro. Então, vai ser quanto? 5 vezes 5. Mas, às vezes, professor, me aparece um negócio assim, ó. Tá? Tipo assim, quanto é a raiz de 12? Pode ser que esteja algum esquema, algo assim, ó. Lá, né? Raiz de 12. Quantos números... opa, faltou um. Que número vezes outro número que dá 12? Aí alguém já gritou aí. 6! Não, 6. 6 mais 6 dá 12, porque 6 vezes 6 dá 36. Olha lá, Isabelle, quase tô errando, hein? O que tu achou, Celina? Pois é. A Ana, eu tô para sentir que a Ana já tinha errado isso aí. O que tu acha? Então, quando vem esses tipos de número aqui, pessoal, a gente tem que racionalizar eles, ou fatorar, não sei como vocês falam o nome. O que é fatorar? Dividir ele pelos números primos, mas não são os primos porque eles têm o mesmo sobrenome, tipo Dias, os da Fonseca, essas coisas, tá? Então, como que a gente faz? Divide pelos números primos, quem que são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, e assim vai indo. Professor, onde é que tu pegou esses números primos? Número primo é qualquer número que é divisível por um e por ele mesmo. Por exemplo, o 6 é um número primo? O que que tu acha, Isabelle? Isabela? O 6 é primo? O que quer dizer primo? Que é um número que só pode ser dividido por um e por ele mesmo. E o resultado dá exato. O 6 não é. Por que que o 6 não é? Porque o 6 dá para dividir por um, dá para dividir por 6, porque é o ele mesmo, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, entendido? Por exemplo, o 9. O 9 é um número primo? Por que que ele não é? Porque o 9 dá para dividir por um, por 3 e por ele mesmo.
tá bom? Então, o que em tese o número primo você pode estar em duas tabuadas, tá bom? Entendido? Compreendido, Letícia? Então, olha só, esse 12 a gente vai começar a dividir por 2, ó. Dividir por 2, 12 dividido por 2 vai dar 6. Divide por 2 de novo, vai dar quanto? 3. E por fim a gente divide por 3. Então, o que quer dizer essa raiz de 12 aí? Esse 2, 2, 3 aí? Meu Deus, o que aconteceu aqui? Aí, sim, mano, notebook. Tá. Esse 2, deixa eu só apagar então. Acho que eu apago. Porco dia? Que pervertido. Ah, meu Deus. Se eu cliquei na baixa para pagar, por que ele tá pagando? Meu Deus. Então tá, se tu não quer pagar. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que esse 2, 2 e 3 aqui, nada mais é do que 2 raiz de 3. Então esse 2 terços vai ser 2 raiz de 3. Tá? Deixa eu só fazer mais pro lado. Deixa eu dar um Ctrl A, delete. Ah, estão ficando louco aqui. Aí, ó. Então nós tínhamos o número 12, ó. Você é louco, cachoeira, que fica se bobeando aí com meus alunos. Então nós tínhamos o número 12. Aí a gente estava dividindo ele por 2. Depois que deu 6. Depois por 2. Por que a gente está fazendo esse processo aqui, Sabrina? Sei lá, professor. Tu falou que era para dividir, nós dividimos, tá? O que a gente faz aqui? Junta os quadrados, junta os valores iguais. Mas que porco, Dio. O 2 com o 2 e o 3. 2 com 2 dá quanto? Ó, 2 vezes 2 vezes 3. Isso quer dizer que eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 3. Isso nada mais é do que 2 raiz de 3. Professor, como é que tu fez que 2? O que isso quer dizer? Se vocês escreverem aí, pessoal, tá? Vocês podem, a gente pode testar até agora. Aí não dá certo, né? Daí me lasquei, né? Olha só. Vamos abrir aqui, ó. Calculadora. Aí abre minha pesquisa última ali, né? Tudo coisa de futebol, luta e pagode. Aí, olha lá. Aqui, ó. Raiz do número 3. 3 raiz. Raiz do número 3 é quanto? Meu Deus do céu. 3 raiz. Será que é o contrário? Não, é o contrário. Raiz do número 3. Quanto é? 1,72. E a gente já viu lá que o resultado dá quanto? 2 raiz de 3. Então eu fiz que primeiro raiz de 3 deu quanto? 1,71. Agora vezes 2. Tá? Vezes o nosso 2. Ao quadrado, né? No caso seria 4. Né? Por que que não deu certo aqui? O que eu fiz errado? 2 daria 4. Meu Deus. O que eu fiz aqui? 12, 2. Ah, tô viajando. O que isso quer dizer? Tá? Olha só, quanto é a raiz de 12? Raiz de 12 é quanto? É 3,46. Estão vendo aqui? 3,46. E se eu fizer raiz de 3 vezes 2, também vai dar quanto? Raiz de 3 vezes 2. Vai dar quanto? 3,46. O que isso quer dizer? Que a raiz de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Tá bom? Mas esse aqui, assim, ó, radiação cai uma questão só. Eu não preciso se preocupar muito, tá? O que vocês têm que ter em mente é raiz de número, que isso quer dizer, se vocês têm dois números lá, tá? Meu pai do céu. Ctrl A, delete. Não, tá tudo vermelho aqui. Olha só, acabou até a pilha do meu mouse. Ah, voltou.
O que vocês têm que ter em mente é esse negócio aqui, ó. Do raiz tipo de 16. Quanto vai ser raiz de 16? 4. 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Entendido, Letícia? Entendido? Câmbio! Deixa eu dar um grito para ver se vocês acordam. Vai dizer que o professor aí tá falando baixo aí, não entendemos nada. Estamos tudo doido aqui. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês aqui, ó. Deixa a calculadora aqui. Aqui, ó, pessoal. Cuidem aqui, ó. Ah, nananã. Aqui, ó. Ah, cuidem isso aqui, ó. Raciocínio lógico, tem bastante questão que fala assim, se uma pessoa está desenvolvendo tal serviço, quanto que duas pessoas vão desenvolver? Aí só fazer o dobro, tá? Importante, muito importante essa coisa de planificação de figuras, tá? Quem que chegou, quem que saiu, o que aconteceu, será? Oi? Estão me ouvindo, né? Então, oi? Vocês estão me ouvindo? Ah, eu tinha caído, eu acho, né? Tinha caído, geralmente. Sei lá, porque eu vi que deu um pouco. Ai. Então, olha só. Pessoal, o que que acontece aqui, ó? Cuidem muito os exercícios que falam sobre gráficos, tá? Olha, por exemplo, esse aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, ah, tu tá vendo que tem um enunciado aqui em cima, que fica falando blá, 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 blá. Aí o que acontece? Às vezes, na maioria dos gráficos, você só precisa ler lá embaixo. Olha só. De acordo com o gráfico, os meses que ocorrem, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram qual? Qual que a gente analisa que tem a menor e a maior? A menor e a maior. Qual que teve a maior e a menor? Estão vendo aqui quem que são as menores? Olha só. Olha só. Ah, só porque estava aí respondido, Ana Carolina. Não me vende o papo que eu dizia a letra E aí. Mas olha só, não é tranquilo? É. Porque olha só, tu entende que assim, ó, a maioria das questões que falam sobre gráficos, tabelas, Letícia, primordial. As tabelas só ficam embolando lá em cima os enunciados delas, na maioria das vezes. Então, essas. Quanto tempo demora para responder essa questão, Letícia? Essa é a questão que tu tem que fazer o quê? Acertar. Por quê? Porque ela é fácil. E se tu era um negócio desse aqui, o Enem vai dizer, ih, essa maluca aí chutou. Chutou. Entendeu? Então, cuide enquanto isso aí. Cuide, cuide muito, tá? Eu esqueci de ter tirado, ó, planificação de figuras. Olha só, o que que parece essas figuras aqui, ó? Olha só. Quais serão os sólidos geométricos que Maria Ah! Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Que figuras que parece isso aqui, ó? Olha só, o que que parece isso aqui, ó? Se bem que tem gente que vai dizer, professor, isso aí parece dois cocos e um negócio. Eu vou dizer, não, não é, amiga. Calma, já estão pensando besteirinha. O que que parece essa figura do meio? O que que parece? Parece um negócio quadrangular aí, que parece coisa que tem quantos lados? Tem cinco, tem, ó, aí olha só, isso aqui tem uma ideia de raciocínio, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco lados. E o que que parece isso aqui, ó? Que tem três, que parece que é uma pirâmide. Não entende? Então o que que a gente consegue tirar? Essas, quanto tempo demora para responder isso aqui? Isso aqui, ó, é 20, 30 segundos. Então, assim, professor, mas eu não sei nada de figuras planificadas. Então,
tema de hoje de noite, além de assistir a nossa aula que falava lá sobre gráficos e tabela, ler um pouquinho sobre figuras planificadas, tá? Por que que acontece essas figuras planificadas? Ele sempre mostra as figuras abertas, né? Tipo assim, digamos que... Sabe quando vocês aprendiam lá na sexta série a colar o cubo lá, aquele vinho, tipo um negócio que era tipo uma cruz aqui, ó? Não era mais ou menos assim que era o cubo, ó? A maioria das vezes é assim, né? Não sei se ainda é, mas era... Opa, fiz errado. Aí o cubo vinha assim, ó. Aí aqui tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, lembra que era mais ou menos assim? Então que vocês tinham que juntar, cortar. Lembram disso, ó? Não lembro, professor, porque eu rasgava tudo, aqueles meus cubos. Meu Deus, que pervertida, Isabela, que vergonha. Tu não acha? Hein? É o que eu digo. Bianca, tu entendeu? Gente, só tem garotas aqui nessa turma. Gente, elas são maravilhosas. Tá entendendo, Letícia? Tá entendendo? Então, assim, cuide em planificação dessas figuras, tá? Que tem bastante exercício disso. Vai ter, por exemplo, assim, ó, vai ter duas de planificação de figuras, vai ter algumas de área, tá? Já falei uma coisa importante que eu vou falar agora sobre áreas de figura geométrica. Professor, eu não sei a área de nenhuma figura geométrica, a fórmula. Vou ensinar para vocês agora, Letícia. Coisa primordial. Sabe quantas figuras a gente precisa saber a área? Apenas de quantas? 10? 15? 60? Quantas, Isabela? De, ó, estão vendo meus dedos? Olha só. Dedos aqui, ó. Ó, apenas de duas. Duas figuras geométricas. De quais figuras geométricas a gente precisa saber a área, professor? A gente precisa saber de uma forma quadrangular, que vai ser quando? Como? Vai ser lado vezes lado, e de uma forma triangular, pessoal, tá? Vai ser como? Vai ser, olha só, vocês vão me dizer achar a fórmula do triângulo. Pergunta, Letícia, ou melhor, Isabela, me ajuda aí. Que figura que é essa aqui? Sei lá, professor, parece um quadrado. Me fala então, escreva aí no chat. Então a área do quadrado é lado vezes lado. E essa figura aqui do lado também é um quadrado? Essa aqui que eu vou pintar de amarelo. Olha só que lindo, de amarelo. É cor do pintinho. E o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Me diga, a Letícia, a Sabrina, a Isabela não tá falando, não tá prestando atenção na minha aula. Que vergonha, meu Deus. Maiara, Maiara, me diga que figura que é essa aqui? Aparentemente sim. Aparentemente sim. Isso aí. Então, olha só. O que que a gente vai entender agora? Como é que é a área de um triângulo, Isabela? Tu concorda comigo que isso aqui é um triângulo? Concorda com o desenho do lado? Aqui de cor. Vamos fazer que cor aqui? Vou fazer vermelha. É um triângulo? Sim ou não? Parece que é um triângulo, né? E olha só, o que que vai acontecer com esse meu quadrado aqui, ó? Olha só o que que eu vou fazer com ele. Eu vou cortar ao meio. Primeira coisa que acontece aqui, Mariana. Concorda comigo que o quadrado é a metade, ou melhor, o triângulo é a metade de um quadrado? O que que vocês acham? O que que vocês acham? Cri-cri, 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 tudo morto. Oh, tristeza. Vamos lá. Então, o que acontece? O que que isso quer dizer com vocês? Se a área do quadrado é lado vezes lado, como vai ser a área do triângulo? Vai ser o quê, Mariana? Vai ser lado. Vai ser o quê? Vai ser lado vezes lado, dividido por quanto? Meu Deus, esse L, segundo L ficou feio. Dividido por 2. Por que dividido por 2, professor? Porque a gente acabou de ver, pessoal, que o triângulo é metade de um quadrado. Ah, meu Deus, caiu o mundo agora. É só essas duas fórmulas que vocês precisam saber. Sabe por quê, pessoal? Olha só. O que que acontece?
Olha lá que legal. Olha só. Se eu fizer assim, ó. Então, tudo que tiver forma quadrangular, por exemplo, isso aqui é o quê? Um retângulo? Se é um retângulo, hã? Parece ser um retângulo? Aí a Isabela vai dizer, aparentemente sim. Aparentemente vai parecer, professor. Hein? Ou não é? Deixa eu ver aqui o nome dos outros. Parece um retângulo? Se parece um retângulo, como é que é a forma? Lembra que eu falei para vocês? Que sempre as figuras geométricas eu vou ter como? Eu vou ter aqui, ó, lado e lado. E a fórmula da área vai ser como? Lado vezes lado. Perfeito? Professor, tu tá me mentindo, sabe? Já cansei desse papo, já me iludiram na vida, não vou acreditar em tu. Eu vou dizer, olha só, amiga, procura depois. Olha só, quer ver um outro? Quer ver uma outra figura geométrica? Ctrl A. Olha só, um paralelogramo. Vamos ver se tem aqui em cima. Deixa eu ver. Não tem, vamos ter que desenhar ele. Agora vai. Agora vai. Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil. Já viram essa figura aqui, ó? Isso aqui é um paralelogramo. Essa figura parece um quadrado, ou melhor, tem forma quadrangular. Vocês vão dizer, professor, mas ela tá meio. Parece que pisaram em cima dela. Vou dizer, sim, parece que pisaram. Mas ela parece que tem forma quadrangular. O que que isso quer dizer, Letícia? Ela se parece com um quadrado se ela fosse normal? O que que tu acha, Isabela? Aparentemente, sim. Em Ana, o que que ela parece? Ela parece um quadrangular? Então vai ser o quê? Lado e lado. E a fórmula da área? O que que vocês acham? Lado vezes lado. Isso aí. Que louco, né, cara? Professora, pô, tô estudando há 10 anos e ninguém nunca me disse isso. Pois é isso aí. Lado vezes lado. Mesma coisa. Perfeito? Compreendido? Professor, tu tá me mentindo, professor. Tu tá me mentindo. Tá bom, meus amigos. Olha só. Quer ver mais uma? A gente tem que sempre identificar o que tem forma quadrangular e o que não tem. Quer ver? Olha só. Vou falar mais uma para vocês. Sabe o símbolo da bandeira do Brasil que tem lá no meio? É o. Como é que é o nome? Que agora me esqueci. O. Ai. O. Tururu, tururu, tururu. Não é losango. É losango, sim. Esse daqui, ó. Concordam? Que figura geométrica que é essa aqui? Vocês vão dizer, professor, essa aqui tem uma forma quadrangular. Por que que tem forma quadrangular? Porque ela se parece com um quadrado. Eu vou dizer, opa, muito bem. Você está no caminho. Mas olha só, se a gente fizer um quadrado, pessoal, em volta dela, o que que acontece? Isso aqui é só para teor de análise, tá? Nós estamos fazendo, pessoal, nós vamos fazer a área dessa figura que nós vamos descobrir, tá? Mas o que que acontece, pessoal? Você concorda? Vocês concordam comigo que na realidade, o que que essa figura se parece? Aí vocês vão dizer, professor, é um losango. Isso aí, é um losango, tá? O que que ela se parece? Vocês concordam comigo que metade da figura ela tá fora do laranjado e a outra metade ela tá dentro do laranjado? Concordam comigo ou não? Vocês vão dizer, professor, pode ser que sim, pode ser que não. Isso é uma questão visual. O que que isso quer dizer? Olha só. Digamos que a gente corta essa figura em 4 pedaços. Não, melhor, é isso aí. Então o que acontece? Metade é laranja, metade é amarelo. Metade é laranja, metade é amarela. Metade é laranja, metade é amarela. O que que isso conclui? Se ela fosse um quadrado, a Letícia ia dizer, professor, a área ia ser lado vezes lado. Mas o que acontece? Vocês concordam que a gente só tem metade dela? Então vai ser o quê? Vai ser o quê? A diagonal que estão dentro, então as diagonais de dentro, tá? Que o pessoal chama, vezes dividido por 2, porque é metade de um quadrado. Perfeito? Meu, que loucura! Pois é, que loucura. Então, pegando essas ideias, viu, Letícia?
Tá anotando tudo? Que tudo a gente só precisa saber duas fórmulas. Quer qual? Quer qual? A do quadrado e a do triângulo. O que que tu achou? Meu Deus, coisa de louco, né, professor? Pois é, eu vou dizer coisa de louco. Muito louco. É, sabe aquele meme da menina lá tirando leite? Bem louco. Que a entrevista, a repórter pergunta pra ela lá como é que tá, bem louco. Viram o meme ontem do guri que desmaiou lá na chegada da porta do Enem lá? Gente, eu dei muita risada. Em que o garoto se fingiu de desmaio. Foi uma coisa de louco. O que que tu acha, Letícia? Já pensou tu fazer uma dessa? Onde é que vocês fazem a prova do Enem? Hein? Tem um meme circulando aí de um garoto que ele tava chegando. Era em São Paulo, acho que era. Ele tava chegando perto da universidade e ele se fingiu de desmaiou assim. E daí, na hora que o policial foi buscar, pegar ele, o policial, um guarda, uma segurança, não sei, foi pegar ele, ele começa a dar risada, assim, dá pra ver nitidamente, assim, bem. E daí, pro fim, não sei pra onde é que levaram. Ah, Mariana, tu faz no Vidal a prova? Que legal, show de bola. Show de bola. Alguém mais faz no Vidal? Tem gente que faz no Olavo, ninguém faz no Olavo, no Deodoro. Alguém faz no Deodoro? Nem faço em lugar nenhum, professor. Vidal, são tudo do Vidal, olha só que legal. Seara, Maria Santa. Ah, tu é a moça lá de Seara, entendi. Ó. Olavo, olha só. Fazendo tudo no Olavo. Muito bem, isso aí. Show de bola, bacana. Eu quero fazer a das. Eu não fiz a. De dar só 9. Vão te roubar, Letícia. Não, vão bloquear a tua entrada lá. Vocês estão da mesma turma? Meu Deus! E capaz que nem se conheciam. Só que falta. Gente, criou um grupo de amizade aqui agora. As meninas que nem se conheciam agora sabem até que são da mesma sala. Que coisa de louco. Pois é, e agora se chama no direct aí e ficam conversando. Menina do céu, vamos sentar perto agora para a próxima aula, a gente se passar as respostas. Isso aí, vamos passar a resposta. Outra coisa importante, deixa eu só pegar aqui. Então, vocês ficaram. Ah, nós estávamos respondendo isso aqui, ó. Então, qual que vai ser a resposta? O que que parece isso aí, pessoal? A primeira figura parece o quê? Me diga aí agora, Isabela, tu que está prestando atenção a mil nessa aula aí. A Isabela, Isabela. Como é que é a música da Ana Júlia, né? Ô Isabela, ô Isa, me responda. Qual que é a resposta? Qual que é essa primeira figura aí? Gente, ela dá um perdido no cara que olha, o professor fica mais sem nexo aqui. Letícia, me ajuda tu então. Fala então tu, Sabrina. Sabrina, que eu não falei seu nome hoje. Olha só, acabei de falar agora. O que parece a primeira figura? Ela parece um cilindro, muito bem. E a segunda figura parece o quê? E a terceira figura, professor, mas se eu não soubesse, olha só, lembra sempre, olha só, lembrem sempre, pessoal, que vai uma das figuras vocês vão conhecer. Qual que vai ser as figuras? A primeira é primordial, tá? Olha só, e lembra que eu falei para vocês que tem sempre aquelas perguntas que é balão, que não tem nada a ver? Olha só, olha a letra C, ó, olha só, olha só. E a letra B, que tem cone, ó. Isso aí parece um cone? O que que é um cone, Letícia? Cone é aqueles negócios que os policiais usam lá para dizer quando dá acidente, sabe? A primeira figura parece um cone? Não parece, porque olha só. Como é um cone? Um cone é mais ou menos assim, ó. Tá? Eu acho que tem, não tem desenho de um cone aqui. Mas vamos fazer um cone aqui, ó. É algo mais ou menos assim, ó. Ele tem uma fórmula oval. E daí depois vocês ligam os pontos aqui, ó. Não é mais ou menos assim, ó? Olha só. O cone parece com o quê? Parece com o chapéu de fazer aniversário. Falando nisso, se alguém fizer aniversário, me convide para festa, principalmente se tiver brigadeiro, tá? Se tiver tererê, né? Como vocês são de menor, não pode tomar nenhum tipo de bebida alcoólica, senão é feio, proibido. Entendido? Compreendido, Letícia? Câmbio? Tá me entendendo? Sim, professor, tô anotando tudo. Tá bom? Entendido? E além disso, olha só. Deixa eu descer mais um pouco para a gente ir conversando. Cuidem também aqui, pessoal, tá? Olha só. Esses gráficos, ah, o que que acontece aqui, ó? Ah, olha como essa pergunta é bem, olha só. Com base no gráfico e nas informações do texto, é possível
inferir que houve um maior aquecimento global quando? Vocês estão vendo que qual é o número que teve maior aquecimento aqui, ó? Em 2007. Gente, 10 segundos para responder essa questão. 10, porque é o número que está mais, que está com maior expansão aqui global, tá? Tu entende que às vezes, o que eu falo para vocês, o que está escrito lá em cima é tão cabuloso que é só para te cansar. Aí tu fica pensando assim, a Isabela, eu nem vou mais chamar ela, Sabrina. Pô, os caras fazem umas questões assim só pra gente ir mal, assim, parece que é pra gente estar cansado e não ficar lendo e ficar perdido. Pois é. Acredite se quiser, mas parece que é isso. Eu não sei como é que vocês fazem no dia, pessoal. Se vocês respondem antes português, respondem antes matemática, hein? Como é que vocês fazem, hein? Que dia que vocês respondem, ou o que vocês preferem? Eu prefiro responder matemática, né? Depende muito de vocês, por exemplo, assim. Porque eu acho que os textos de português, eles cansam demais, o pessoal. Cansam demais. Cansam demais. Eu não sei para vocês se eles cansam bastante, ou o que que faz aí, hein? Me digam aí. Professor, eu acho que cansa um pouco. Professor, eu acho que não cansa. São estratégias, Letícia. São estratégias que você faz, tá bom? O que que eu sempre procuro fazer, tá bom? Ana Carolina, Cristina, ah, eu resolvo primeiro todas as de matemática, né? Porque eu me garanto no que eu tenho de pontuação, né? Para ficar minha média alta, né? Então lá, respondo todas de matemática. E acredite se quiser, eu não tiro nota máxima. Que raiva, não. Tem umas perguntas que, olha, o cara. Às vezes eu olho para aquele fiscal de prova e eu digo, olha, se tu fosse o fiscal do MEC, fazia tu começar a prova. Eu tenho umas perguntas que é em russo, gente. Não, gente, olha, pelo amor de Deus. É, que sonho um dia tirar 10 aí, na de matemática, os 100 pontos. Ficar rodeando sempre aí 890, 920. Sempre eram umas 4, 6, que são bem. É. Mas enfim. Uma coisa que eu já pensei na vida, Letícia, é eu fazer todas as disciplinas, tipo assim, todas as faculdades de geografia, história, português, biologia, física, e depois daí eu sei de todas as questões. O que que tu acha? Hein? Aí fica mais fácil. Mas assim, tomem cuidado no que vocês vão escolher primeiro, se vocês gostam primeiro de matemática, se vocês gostam mais de português. Então, para não cansarem com isso, tá? Tá bom? Perfeito? Sim. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa para a gente analisar. Olha só. Essa aqui é uma questão que vaza o quê, ó? Uma mãe, uma mãe recebeu a bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomenda-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Tá bom? Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio ao seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de quanto? E aí? Quer ver? É. Vou sair e entrar de novo porque tá travando minha internet. Entendido, Letícia. Bem tranquilo. Show de bola. A gente te espera bem tranquilo. Não sei, para todo mundo tá travando, para ti, Denise, também tá travando? Denise, Denise é o nome de uma professora que conhecida lá do Olavo. Ela é professora de artes, acho que é isso aí, de artes. Não é que ela faz. Tu não é do Olavo, Denise? Tu é de qual escola, Denise? Tu é da região, então. A minha aluna, será que a Lara? Será que essa Lara é qual aluna? Ela já foi até embora. Meu Deus, nem pude me conhecê-la. E a Tayana? A Tayana é do IF, do Mansueto. Olha que legal, do Mansueto. Que legal. Tu mora no São Cristóvão? Eu moro no São Cristóvão. Meu Deus, guria do céu. Agora se acabamos tudo. O que tu acha? Não, mas eu moro no São Cristóvão mais pra cá. Mais pra cá aqui. Mais perto do Moro. Ah, entendi. Show de bola. O pessoal do Barra Bonita, do Barra do Tigre vem de lá. Show de bola. Mas enfim. Essa questão aqui, como é que vocês fariam, pessoal? Tá? Olha só, é uma regra de 3. 5 gotas, 2 quilos. Quer ver? Controlado, leite. Ó, se 5 gotas é para 2 kg, 30 gotas vai ser para quantos kg? Opa, tem que fazer um K aqui. Se não fosse só G. Para quantos kg? Não sei. O que vocês acham? Também não sabem?
Como é que faz a regra de 3 aqui, Sabrina? Letícia? A Letícia não voltou? Vai ser 5 vezes x e 30 vezes 2. 30 vezes 2 vai dar 60. E 5 vezes x vai dar 5x. 60 dividido por 5. Me digam quando dá 60 dividido por 5. Não sei, professor. 12, muito bem. Esses alunos são maravilhosos, olha só. Celina é maravilhosa, muito bem, 12. Vamos ver se a resposta é 12, né? Capaz que nem vi lá e capaz que não. É aí, 12, olha só. 12. Aí a Sabrina fica me dizendo, professora. Aí a Sabrina vai me dizer, professora, tu só coloca questão fácil. Vocês, a gente tem que mirar, pessoal. Foi o que eu falei, eu fico falando toda vez. Letícia, o que que eu falo pra vocês? Mire nas questões fáceis. Porque assim, as difíceis é pra depois, dar um tempo pro cara pensar, dizer, meu Deus do céu, tá? Outra coisa, tá? Talvez, tá? Talvez caia aquelas perguntas. Aí tem uma videoaula lá no nosso mini curso, tá? Que é sobre permutação, permutação, arranjo e combinação, tá bom? O que que é isso? Vocês sabem, por exemplo, assim, ó, se eu tenho 4 lugares para sentar aqui e eu tenho 4 bonequinhos, essas bolinhas vão pensar que é pessoa, tá? Tá bom? São 4 pessoas. Essas 4 pessoas, pessoal, que estão em vermelho, de quantas maneiras diferentes elas podem se sentar aqui? O que que isso quer dizer? Esse maluco aqui, ele pode sentar na primeira cadeira, ou ele pode sentar na segunda cadeira, ou ele pode sentar na terceira cadeira, ou ele pode sentar na quarta cadeira. O que que eu quero dizer com isso, pessoal? O que que eu quero dizer com isso? A, vai ter 2 ou 3 perguntas que falam sobre permutação, arranjo e combinação, que é a ordem dos fatores. O que que é a ordem dos fatores? Não é, por exemplo, assim, acordar e já reclamar do dia. Não. Tem gente que reclama, né? Mas é a quantidade de que pode acontecer alguma coisa. Por exemplo, assim, eu saí fora na rua e me apaixonei. Não é isso se apaixonar também. Se bem que tem gente que se apaixona pelos boy magierado, né? Vai fazer o quê? E tem gente que não se apaixona pelo boy magierado. Pode ser pelo certo. Mas o que que eu posso dizer? Quando dá certo, dá até casório, né? Isso que é o melhor ainda, o que vocês acham? Né? Tem gente que é iludido por um baita tempo, né? E tem gente que ilude, isso vale bem lembrar que tu acha, Sabrina, tu é daquelas que ilude o boy magia, não ilude o boy magia. Gente, eu não sei como vocês chamam de namorado, sei lá. Eu chamo de boy magia, né? E as meninas chamam de girl magia. Se tu tá com o caso, tá com o boy magia ou com a girl magia. Mas vamos lá, né? O que que eu quero falar para vocês? Essas perguntas que vão sair sobre arranjo, permutação e combinação são perguntas que dão números grandes. O que que é isso, professor? Por exemplo, aqui nós temos só 4 lugares, mas quantas seriam as formas de a gente fazer? O que que a gente tem que fazer aqui? Uma permutação. Professor, que que é permutação, arranjo e combinação? A gente calcula aqui a quantidade de vezes que um evento vai acontecer. Então, quantas possibilidades o primeiro cara pode sentar nas cadeiras? Ele tem quantas? O segundo cara, o terceiro cara e o quarto cara. Então, por exemplo, esse aqui vai ser uma permutação de 4 eventos. E como que a gente faz essa conta? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas, professora, aí vem uma primeira coisa primordial, Letícia. Olha só. No dia vai ter questões sobre isso aqui, sobre arranjo, permutação e combinação. Nunca, nunca, olha só, a menos que é pouca coisa. Por exemplo, se é tipo assim, 4 lugares para 4 pessoas, que nesse caso aqui vai dar 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2 vai dar 24. Mas se, o que que eu quero dizer? Se tiver, por exemplo, assim, 2 bancos, vamos pensar aqui, ó, eu tenho 2 bancos e eu tenho 120 pessoas, de quantas formas diferentes essas 120 pessoas podem sentar? Ou 3 bancos para 120 pessoas. Sempre, pessoal, esses números aqui, ó, de arranjo, combinação e permutação, vão dar, vão dar respostas altas, tá? Respostas altas. O que que isso quer dizer?
Essas respostas altas quer dizer que são números grandões. Então, por exemplo, se lá na alternativa A vai ter tipo assim, escrito assim, 18. Alternativa B, 2.000. Alternativa C, 2 bilhões. Então, entende? Tipo assim, não é um valor exorbitante, mas nunca é um valor baixinho, tá bom? Então, nunca vai ser um valor baixinho. A menos que tu tem pouca pessoa, como por exemplo aqui, ó. Aqui tinha 4 pessoas para 4 cadeiras, então eles vão se sentar de 24 formas diferentes. Entendido? Anotaram tudo isso, Letícia? Câmbio, professor, anotei tudo, já peguei o caderno, passei a limpo, isso aí. Quando vê, tá até as paredes da casa arriscadas. Meu Deus do céu, é o mundo cruel. O que que tu acha? Beleza? O que que tu tem entendido tudo, Sabrina? Sabrina tá ainda aí? Deve estar, né? Câmbio, espera. Entendido? Então, assim, ó, arranjo, permutação e combinação. Professor, mas eu não quero estudar essas coisas aí porque eu acho que eu vou estudar a regra de três. Pode estudar, mas então lembra nessas perguntas que vão ser três. Ano passado caiu duas, né? Eu tô mais com a ideia porque esse ano eles pensam em colocar umas três, porque assim, tá mudando as configurações de questões, né? Eles trabalham bastante assim, introdução do evento e para depois ficam embolando, assim. Então, combinação cai, tem talvez mais ideia de cair do que isso. Beleza? Vamos ver o que, que tem mais de pergunta aqui. Senão vocês vão dizer, professor, eu nem comi ainda e tô aqui. Ah, olha só. Ah, tarará. Aqui de novo, falando sobre planificações de figuras. Olha só. A figura a seguir mostra modelos de sombrinha usado nos países orientais. O que tipo de figura que parece isso aí? Que tipo de figura que parece? Parece um cubo? O que que parece? Um cone? Olha só, parece um cone. E será que, olha só, gente, 8 segundos para responder essas perguntas. Lembre, sempre vai ter 2 ou 3 figuras de planificação. Tu entendeu? É o que eu digo e eu fico repetindo. Letícia responde as perguntas fácil e deixa as difíceis para lado, tá bom? Primeiro mata tudo as fáceis. Não matar, não, assim. Aí, capaz de me denunciar até o canal do YouTube, vão dizer, o cara fica incitando os alunos a matar. É, pode ser. Tá bom? Ah, deixa eu ver. Tem algumas alternativas, pessoal, tá? Que eles talvez vai pedir para transformar milhas em quilômetros por hora. Então, por exemplo, assim, ó, tá? Ah, que coisa. Olha só. Vocês têm que ter as medidas em tese. Olha só. Você tem aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Tu tem a unidade de medida correta, pessoal. Por exemplo, para distância é metro, tá bom? Se você quer ir para quilômetro, como que você faz? Nunca viram isso? E se você quiser voltar, deixa eu abrir aqui para eu pegar para vocês aqui. Unidades de medidas. Que eu copio aquela, tem uma tabelinha bonita. Unidades de medidas. É, unidades de medidas. Ah, aqui, ó, tá aqui as transformações. Copiar imagens. Ctrl A, delete, Ctrl V. Aumentar isso aqui. Olha só. O que que acontece? A nossa unidade padrão de medida, pessoal, é o metro, tá? É o metro. O que que isso quer dizer? Se eu quero ir de metro para quilômetro, pessoal, olha só. Se eu quero ir de metro para quilômetro, eu tenho que fazer no quê? Divisão, divisão, divisão. E se eu quero ir de metro para centímetro? Por exemplo, assim, a Letícia, ela mede 1,35 m. Pomba, daí é não. 1,75 m. 1,75 m. Isso equivale a quantos centímetros? Aí tu tem que fazer o quê? Tem que fazer vezes 10, tá? Até centímetros, tá? Beleza? Então, é essa a ideia. Por exemplo, vamos fazer aqui a continha dela para você dizer, professor, tu tá me iludindo aí. Eu vou dizer, não estou iludindo ninguém. Olha só. Então, meu Deus do céu, nem os lápis não querem mais. Eu acho que tá porque tá fim de ano, tá acabando a apontadora aqui. Então, olha só.
1,75 metros equivalem a quantos centímetros? Então, olha só. Estão vendo que aqui, ó, o metro, ele vai fazer o quê, ó? Ele vai para cá vezes 10. Então, vai ter que fazer 1,75 vezes 10. Então, vai ser quanto? Vai ser 17,5. Concorda? E chegamos já na casa do centímetro? Não, ó, porque nós estamos no decímetro. Para ir por centímetro, tem que fazer mais uma, ó. Então, vezes 10 de novo. Vezes 10. Aí nós vamos chegar a quanto? A 175 centímetros. Então, a Letícia, ela tem 175 centímetros. Ok? Ou 1,75 m. Perfeito? Compreendido? Então, essas unidades de medida vocês têm que ficar bastante atento. Show de bola? Show? Vai ter provavelmente uma ou duas questões, ou vai ser de metro, centímetro, ou vai ser de litro e mililitro. Tá bom? Ok? Show? Câmbio? Pomba, ninguém me responde. Tô morto. O que que tu acha? Mais ou menos. Vamos ver. Vocês querem ter aula até meia-noite? Pode ser? Vamos fazer mais umas duas aqui, depois eu deixo vocês para vocês descansarem esse corpite aí. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha só. Olha só. Deixa eu ver se isso aqui. O mecânico de uma equipe de corrida necessita das seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Olha só. Essa aqui vai ser em metros. Olha só. Então ele tem quanto de altura? 160 centímetros. E quantos de. Olha só. E uma medida está em centímetro e outra está em milímetro. Não esquece da canta. Ah, tá. Oh, oh. Ah, o que que tem aqui, ó? O que que a gente tem nesse caso aí, ó? A gente tem uma unidade de medida. Deixa eu copiar ela aqui. Deixa eu fazer assim, ó, para vocês mais ou menos se orientarem. Ah, mouse. Ó, tente resolver essa aqui, ó, com a análise da nossa tabelinha. Deixa eu só aumentar aqui. Conseguem ver ou tá muito ruim? Professor, não tô entendendo nada. Ó, aí. Veja se vocês conseguem. Vejam aí. Te dou tempo de 3 minutos. Lembra que um tem que transformar em o quê? Um a gente vai precisar transformar de centímetros. Ele quer saber em. Deixa eu diminuir um pouco. Aí. Saiu?
que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Olha só. Ele quer saber. Vamos aumentar aqui. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se o quê? Ó? Nós temos que transformar em metros. O que isso quer dizer? Tá? Então, nós temos que pegar essa medida aqui, ó, de 160 centímetros. Tá? Deixa eu só dar uns voltar aqui. Acho que dá. Vamos ver se vai dar. Cento e 60 centímetros deixar em metros. Olha só. 160 centímetros. Então eu vou ter aqui, ó. 160. Meu Deus, mouse. 160. E eu tenho que fazer. Deixa eu trocar a pilha aqui. Ele começou a viajar. 160. Ele está em centímetro, tem que pulsar para metro. Então tem que fazer vezes 100. 160 vezes 10.600 vezes 100 vai dar 16 mil. Então vai dar 16 mil. Não, é dividido por 10. Estou viajando aqui. Opa. Ó, é dividido por 10. 160 dividido por 10 vai dar 16 dividido por 10, 1,6. Então, de altura, esse cara ele tem 1,6 metros. E a distância dele está 2,130 milímetros. Então, olha só. Está aqui, ó, pessoal, a unidade. E nós temos que transformar para metro. Então, tem que dividir por 1000. Então, vamos lá. O que a gente vai ter que fazer agora? 2.300 dividido por 1000. Então, deixa eu pegar outra cor de caneta. Deixa eu só aumentar. Ou dá para só fazer assim, ó. 2.300 dividido por 1000. 10, 100, 1000. Então, olha só. 1, 2, eles cadam. 1, 2. 23 dividido por 10, 2,3. Então, quer dizer que esse cara ele vai ter 1,6 metros de altura e 2,3 metros de comprimento. Olha só. Resposta correta. Letra. Uma coisa, olha só. Uma coisa que acontece. Professor, olha só. Ao optar pelas medidas A e B em metros, tu concorda que as medidas eles estão pedindo em metros, Letícia? O que isso quer dizer em metros? Tu já viu um carro com 16 metros de altura? Tu entende que essas perguntas elas são balão, pessoal. Tu já viu um cara com 160 metros de altura? Tu já viu um cara com 1.600 metros de altura? Olha aqui, ó, ele está falando aqui a altura do carro. Então, olha só, já por velocidade máxima, nós pegávamos isso aqui, ó. Perfeito? Sim! Estão entendendo? Então, assim, ó, lembrem sempre, pessoal. Lembrem sempre, nunca chutem as perguntas. Leia com calma, porque essas são perguntas fáceis. Tá bom? Beleza? Show de bola? O que vocês acharam? Entenderam tudo? Professor, eu entendi um pouco. O que tu acha, Letícia? Isabela? Não entendi nada, professor. Hein? Tranquilo, olha só. Beleza, então. O que vocês acham? Enfim. Eu tinha mais algumas outras questões, mas... nós temos que fazer uma coisa importante hoje. Antes da gente ir... Meu Deus. O que aconteceu aqui? Para a apresentação. Antes da gente ir, nós temos que tirar um print hoje, porque eu não sei se vai ter Porto na sexta. A princípio é para ter, mas se não tem, hoje vai ser a nossa última aula do nosso cursinho. E daí a gente precisa organizar aqui para nós tirar um print da nossa tela, para a gente fazer uma postagem lá no Instagram, né? Alterar layout. Eu vou mudar aqui meu layout para colocar em mosaico. Aí, e eu vou pedir para vocês abrirem a câmera de vocês para nós tirar um print assim, ficar um bonitão assim, tudo tananã. Ó, a Tauana já até pulou fora, ó. Olha, ó. Ai, ai, ai.
Liguem a câmera de vocês para nós tirar um print. Vamos lá. Isabela arruma o cabelo, acorda que ela estava embaixo das cobertas, se ajeitando. Se arrumem, passem o perfume. Aí o Cauã. Cauã tá sem aula no IF essa semana, hein? Que sorte, hein? Que show bem tranquilo. Só vai quarta-feira pro IF, isso aí. Denise já tirou. Vamos lá, Bianca. Vamos lá, Maiara Rios. Vamos lá, Sabrina. Vamos lá, Tailana. Serbrani. Ana Carolina. A outra que tá com ali, ó, muito bem, ó, aí, ó. Vamos lá, Celina. Isabela, vamos para nós tirar um super print, assim, fazer um tchim-tchim. O que, que tu acha? Vamos, espera, eu vou aguardar. Vamos, Sabrina. Professora, eu não vou abrir minha câmera, eu sou tímido. Aí eu não vou ficar porque o note a câmera não funciona. Loga no celular, amiga. Loga no celular. Não vem de papo furado comigo. Não venha de papo. Essas pessoas, gente, eu dava aula para uns alunos que eles tinham na foto do Gmail eram os porcos, os dinossauros. Quando abria, Maria Santa, eram umas pessoas nada a ver com aquelas fotos. Meu Jesus, o que vale é o que importa. Vamos lá, a falta tá aí, Lana. Vamos, e a Celina? Vamos, Celina, que se o pessoal já tá perdendo a beleza nessa câmera aberta. Vamos. Aí fazer foto, faz foto que tava estudando tranquilamente. Deixa eu arrumar esses cabelos aqui. Deixa eu ver, vai ficar bonito aqui. Acho que vai ficar. Ah, vai ficar show. Aí eu falo aqui, deixa eu só desligar isso aqui. Como é que é o nome? Cauê, tu tira o print aí, eu também tiro aí. Fazem cara então de feliz agora. Mas se bem que não vão estar triste, né? Faz cara assim, sei lá, um belezinho, um tudo bem, um tchau, um legal. Tá tirando o print aí? Tirou o print? Foi? Tirou, Cauã? Perfeito. Então tá maravilhoso. Escutem, meus soldados. E como de costume, a gente tem agora a nossa. Tu pode, eu acho até. Não, bom. Como de costume, a gente sempre tem a nossa matada final, mais conhecida como a nossa cantada. Então, assim, eu, como eu disse, não, hoje é final, né? Final do nosso cursinho. O que, que eu quero dizer para vocês, né? Para quem estava todas as aulas, para quem não estava, agradeço pela presença de todo mundo, né? Foi assim um ano mais interessante do que o outro. Assim a gente viveu, a gente se conheceu, a gente conversou bastante, a gente contou alegrias, contou tristezas. A Sabrina vai dizer, professora, eu só tive tristeza. Eu vou dizer, não importa, Denise. Tudo que a gente convive, comenta e tem, tudo faz parte, né? Mas assim, ó, ano que vem a gente vai ter de novo, né? Me esqueça o nome do meu ajudante, é Christian Cauê. Ai, é por aí, deve ser pelo nome do IC ali. Cauê, sim, é Cauê. Cauã, Christian, Ronaldo, sei lá. O que eu digo assim, ó, o ano que vem a gente vai ter de novo esse cursinho, né? Então, se vocês saibam, se vocês querem participar ainda, né, a gente está tentando buscar ele para fazer de forma presencial, mas enfim, provavelmente vai ter outros profs o ano que vem, né? Eu tô aqui no terceiro ano, terceiro, acho que é o terceiro, Cauã, quarto ano, né? Assim, ó, a presença de vocês é glamurosa e grandiosa, sempre foi, é bom ter vocês junto aí, né? Mas eu vou botar o ano que vem na enquete quando eles fazerem que tem que falar comigo. Se não fala, Sabrina, parece que eu tô falando com os, os seres mortos de outro planeta, os que são quietos, Denise, o que que faz a gente fazer assim o Huawei? É conversar, Denise, é conversar, tem que dizer, professor, isso aí, tá tudo tranquilo, isso aí. Entendido, Bianca? Então é dessa forma. Mas enfim, uh, e agora? Papel e caneta na mão, olhar sedutor. Então, olha só, como eu pensei que era a nossa última, eu planejei numas duas, né? Uh, ou três, ou quatro. E como a gente falou hoje, pá, Cauã, nós temos que pensar numa música de fundo pro ano que vem para nossas cantadas. Sabe aquelas tem um programa da 96 FM que é no final da noite não é da atual, acho que eles colocam umas músicas de fundo assim e o pessoal fica falando todo com uma voz de telespectador, falando assim, todo bonito. Mas o que eu falo para vocês? Tururum, tururum, rufam os tambores. Posso? Papel e caneta na mão. São assim,
Depois, com o tempo, vocês escolhem qual vai ser a melhor. Vão para uma mais tranquila, né? Você chega no boy, você chega na Grão Magia e você diz: Gata, não posso ser professor de matemática, mas eu dou conta de você. Uau! Seduzente. De novo, entenderam? Eu não posso ser professor de matemática, mas eu dou conta de você. Na sequência, se nada der certo, aí sempre tem que ter um momento assim de tu olhar nos olhos dela e dizer assim: menina, ou vou dizer pro garoto, cremoso, se nada der certo, junte-se a mim. Aí ela vai te perguntar, por quê? Aí você diz, por quê? Negativo com negativo sempre dá positivo. Uau, gente do céu. Ui, talvez, pode até se melhorar, Letícia. Aí você chega nele novamente e pergunta, a matemática não vive sem os números. A química não vive sem a tabela periódica. E eu não vivo sem você, bebê. Gente do céu. Olha, e vocês fazem essa voz de aveludado, sabe, Cauã? Essa voz de aveludado assim, ó. Letícia, penúltima. E quase finalizando. Essa que tu tem que fazer para uma pessoa que saiba de matemática, né? Assim, ó. Você chega no cremoso e vai dizer assim: você é bom em matemática? Aí ele vai dizer: por quê? Aí você fala: calcule nós dois juntos. Uau! Essa é interessante. Enfim, e para terminar, essa é um pouco essa, como eu posso dizer assim, forte. Essa aqui é para quem tá nos últimos, assim, uau. Então, vou fazer olhando para tu, Cauê. Pensa que não são. Não. Você chega nele, você chega nela e diz assim: me chama de raiz quadrada de 16, que eu te deixo de 4. Uau! Fenomenal, meus amigos. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Foi um prazer ter vocês aí, tá bom? Foi grandioso esse momento que a gente teve, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de talvez um pouco, talvez bastante, mas enfim, né? Ah, e o que eu digo para vocês, olha só, a gente termina falando, é mais assim, ó. Ah, é uma cantada junto com um ensinamento. Amor é igual a matemática. A tristeza subtrai, a alegria é multiplicada, a felicidade é adicionada. Aí você para e olha pro Gel, pro Boy Magia e diz assim: e o amor entre nós é só dividido. Uau! Até, meus queridos, fiquem bem, se cuidem, tenham um bom final de, ou melhor, uma continuação de semana. Amanhã tem feriado, dedique seu tempo para os estudos. Cauê pode fechar a gravação, porque senão vou fazer muito